O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que estão aqui presentes, domingo passado, na meditação, nós convidávamos a todos a assumir um lugar, que era o lugar das ovelhas. Jesus dizia: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Pois bem, e aí nós dizíamos que cada um deveria assumir este lugar, o lugar da ovelha. Hoje, a palavra nos convida a assumir o lugar de ramos. Pensando na palavra de Jesus que disse: eu sou a videira e vós os ramos. Nós devemos assumir este lugar, o lugar dos ramos. Permanecer como ramo. Estar, vivenciar a cada momento da nossa vida como ramo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ele, Jesus, é a videira. E eu, por minha vez, o ramo. Ele e eu, então, devemos ser uma mesma coisa. Porque videira e ramo é uma única realidade. É a mesma planta. Quando estamos falando do ramo e quando estamos falando da videira, nós estamos falando da mesma planta. Então, é uma mesma vida que tem ali entre a videira e o ramo. É a mesma vida que está na videira, essa mesma vida está nos ramos. É uma única raiz que sustenta a vida da videira e dos ramos. É uma mesma seiva que passa na videira, passa nos ramos. Alimenta a videira, alimenta os ramos. É a mesma vida que em Jesus deve estar também em nós. Ou seja, Ele está em nós e nós estamos nele. É essa a posição de ramo que nós devemos assumir. É a relação que nós devemos ter com o Senhor. Assim como o ramo pertence à videira, da mesma maneira o discípulo pertence a Jesus. Cada um de nós pertence a Jesus e se torna uma coisa só com Ele. E isso nos faz pensar
que se nós pertencemos a Ele, nós dependemos dEle, vitalmente. Veja, se o ramo não pertence à videira, é um ramo que vai morrer. Então nós dependemos vitalmente do Senhor. A nossa vitalidade depende de permanecer no Senhor. E na Eucaristia, nós entendemos cada vez mais o quanto somos dependentes dEle para ter vida. O quanto somos dependentes de Jesus para ter vida. Porque quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos a vida dEle. E aí nós podemos observar os mandamentos e dar os frutos de amor que Ele espera de nós, porque a vida dEle está em nós. E nós podemos com certeza permanecer nele, porque foi Ele que quis assim. Ele que nos inseriu nessa relação com Ele. Ele que nos escolheu, Ele que nos alcançou. Então este vínculo de pertença e dependência ao Senhor não depende de nós, é dom. Ele nos deu este vínculo. Nós fomos vinculados a Ele quando nós fomos batizados. E então nós passamos a pertencer a Ele. Nós pertencemos a Ele e precisamos permanecer nele. Permanecer. Permanecer significa estar em intimidade constante com Jesus. Não se trata de um simples ser católico, de um simples ir à igreja. É preciso permanecer em intimidade com o Senhor. Permanecer no Senhor significa estar tão unido a Ele que nós vivamos a mesma vida dEle. A mesma seiva que está na videira também está nos ramos. Lembremos disso. Permanecer, então, não é uma passividade paralisada. Permanecer em Jesus é receber dessa seiva, dessa videira. É receber vida dessa videira que é Jesus. Então, se nos colocamos nessa posição de ramos, naturalmente nós devemos dar fruto. É a consequência natural de um ramo que está unido à videira, e a seiva passa por esse ramo, a vida passa por esse ramo. Então a consequência natural desse ramo é dar fruto. Diz o versículo 2 do Evangelho: todo ramo que em mim não dá fruto, o Pai o corta. E todo ramo que dá fruto, o Pai limpa, para que dê mais fruto ainda. E aí a gente deveria se perguntar: por que o Pai corta o ramo que não dá fruto? Aqui, talvez, a tentação que nós tenhamos é ler essa atitude do Pai como a atitude de um pai severo, né? Ele foi lá, cortou, jogou para secar, jogou no fogo para queimar. Que pai severo é esse que corta esse ramo da videira? É uma tentação que não é sugerida pelo texto. O Pai não está punindo aquele ramo, como talvez nós pensemos. Foi lá, não deu fruto, foi lá e cortou. É a punição para aquele que não dá fruto. Negativo. O Pai não está punindo o ramo que não dá fruto. Porque o agricultor não pune o ramo, porque o ramo é parte da videira. Punir o ramo seria punir a videira. Se nós estamos dizendo que é uma mesma vida, que é uma realidade só, punir o ramo significa punir a videira. Na verdade, nós devemos pensar que o Pai quer favorecer a videira, não punir a videira. Então nós devemos pensar que o ramo que não produz fruto, não produz porque já está seco.
já estava seco, por isso não produzia fruto. Embora estivesse conectado à videira, este ramo seco já não se ocupa com a seiva da videira. A vida da videira não chega naquele ramo, por isso que ele está seco, e por isso que ele não produz vida, por isso que ele não produz fruto. Pensando na vida espiritual, nós podemos refletir que a vitalidade do ramo, ou seja, a vitalidade do discípulo, e aqui é preciso que cada um assuma pessoalmente isso, a vitalidade em mim depende da minha conexão com a videira que é Jesus. Nós nos transformamos em ramos secos. Nós nos transformamos em cristãos secos quando perdemos essa união vital com o Senhor. Quando a vida do Senhor já não circula dentro de nós, quando a seiva da videira não atinge esse ramo, nós perdemos vitalidade quando perdemos esta união vital com o Senhor. A vitalidade, portanto, é algo que nós devemos manter dentro de nós, a vitalidade da videira circulando dentro de nós. A vitalidade significa estar ocupado pela seiva. E aqui eu fico pensando nas pessoas que se dizem católicas não praticantes. O que significa isso? Significa que é católico ou que não é católico? A seiva da videira está nesse católico ou não está nesse católico? Tem vida dentro desse católico que se diz não praticante? Tem vitalidade? Tem a seiva? Ou não tem? Não dá para ter e não ter ao mesmo tempo. Pois bem, quando nos deixamos de nos nutrir da seiva, nós nos tornamos um ramo seco, um cristão seco, sem vitalidade, um ramo morto. E então o Pai vai lá e corta aquilo que já estava morto. É preciso então permanecer nele. Para ter vitalidade, precisamos estar intimamente unidos a Ele e ocupar-se da palavra. Essa seiva que deve nos ocupar é a palavra. É um dos meios de estar nutridos pela seiva, é estar ocupado interiormente com a palavra de Deus. Diz o versículo 7. Se permanecerdes em mim, olha o permanecer, né? O verbo importante. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, a permanência da palavra, ocupar-se com a palavra, pedi o que quiserdes e vos será dado. E também a segunda leitura diz algo nesse sentido, no versículo 24, quando diz, quem guarda, então mais uma vez, guardar é trazer para dentro, quem guarda os meus mandamentos, quem guarda a minha palavra, dizia o texto, permanece com Deus, e Deus, olha o verbo, permanece com Ele. Então, ocupar-se da palavra é o que nos permite estar unidos a Ele. E a ausência da palavra no interior do discípulo faz com que o discípulo se torne este ramo seco que nós não queremos ser. A palavra então é essa espada de dois gumes que corta o ramo estéril. O discípulo deve se ocupar da palavra, deixar a palavra penetrar no seu interior, deixar a palavra nutrir a sua vida, e assim vai dar fruto. Não se trata de decorar a Bíblia, não se trata de decorar conceitos bíblicos, fazer um estudo intelectual da Bíblia.
mas se trata de nutrir o coração, encher-se do Espírito e deixar que Ele, o Espírito, que nos ensinará todas as coisas, mostre o sentido mais profundo daquilo que nós lemos na palavra, daquilo que nós ouvimos quando ouvimos a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, para não se tornar um ramo seco, tenho certeza que você não quer ser esse ramo seco, permitamos que o Senhor nos pode. O texto fala da poda. O Pai poda o ramo para que ele, purificado, produza mais frutos. O texto diz, né? O Pai limpa o ramo para que ele dê mais fruto ainda. Essa limpeza é a poda. Então deixemos que a palavra nos pode. Mas como a palavra pode nos podar? Aqui eu vou usar uma imagem com base em um grande artista conhecido já há muitos séculos, Leonardo da Vinci. Ele dizia que a arte dele, falando da arte dele, ele esculpia esculturas belíssimas, perfeitas. Leonardo da Vinci dizia que a arte dele, a escultura, era uma arte que se operava através do retirar. Enquanto, dizia ele, as outras artes se operavam através do acrescentar. Como assim? Por exemplo, a pintura. A pintura trabalha através do acrescentar. A pessoa tem uma folha branca na sua frente, então ela vai acrescentando, ela vai depositando sobre a tela branca partículas coloridas, traços, cores, etc. Então ele vai acrescentando coisas que antes não estavam ali naquela folha branca. Já a escultura, ao contrário, funciona através do retirar. Pois ele vai retirando, ele ganha uma pedra, mais ou menos uma pedra como um bloco assim, às vezes um bloco de pedra sem forma alguma definida. Então, ele vai tirando o excesso. Ele vai, com a sua ferramenta de artista, tirando o excesso de pedra, tudo aquilo que estava encobrindo aquela forma de estátua perfeita que já estava na ideia do artista. Na ideia do artista, ele olha para a pedra e já vê a escultura perfeita. Então ele só vai tirar o excesso de pedra que estava ali naquele bloco. Também Deus nos olha assim, como se fôssemos esse bloco de pedra, um bloco de pedra ainda sem forma. E Deus diz para si mesmo, ali dentro desse bloco tem uma criatura nova, onde está a imagem de meu Filho amado Jesus. Então Deus toma a sua palavra como instrumento de artista e vai esculpindo em nós a forma que Ele deseja. Então, deixemos Deus trabalhar. Deixemos Deus esculpir. Deixemos cair por terra os pedaços inúteis, os excessos. Deixemos cair. Deixemos as ambições caírem por terra, os nossos comodismos, as nossas tendências que nos afastam, que nos levam a uma vida distante. Essas tendências que nos afastam da criatura nova que Ele deseja nos transformar. Deixemos que esse artista retire os excessos com esse instrumento que é a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.